Oi, Minas Gerais. É incrível dominar o país. Amo esse negócio de presidência. Pois é, senhor. Falar nisso já tá na minha vez de pegar a presidência. Vai passando o bastão pra cá igual nós combinamos. Então, sobre isso, eu decidi que agora sou eu que mando. Acabei de indicar Júlio Prestes para a presidência. O quê? Mas ele é paulista, senhor? Nada pessoal, mineirinho, mas eu prefiro eu no poder. Ah, mas seu sacana, isso não vai ficar barato assim não. Getúlio, vem cá, meu rapaz, que agora o pão de queijo vai voar. Vargas, o grande chefe brasileiro, que entre seus filhos, como herói, foi o primeiro. Olá, senhoras e senhores. No vídeo de hoje falaremos sobre a Era Vargas. Mas afinal, como tudo começou? Após o estabelecimento da República, os barões do café e chefes do agronegócio paulista e mineiro exerceram seu poder econômico sobre a política nacional. Em um acordo entre essas elites, foi acertado que oligarcas de São Paulo e Minas revezariam entre si a presidência da República, o que ocasiona no surgimento da política do café com leite. Tudo ocorria muito bem. Contudo, após a Primeira Guerra Mundial e a quebra da Bolsa em 1929, a maior commodity que o Brasil exportava, o café, sofreu pesadas quedas em suas vendas, o que repercute em déficit econômico ao país e prejuízo às oligarquias. Em meio ao desespero de perderem mais poder, os barões do café paulistas traem os mineiros e nomeiam outro conterrâneo, Júlio Prestes, para a presidência, quebrando um acordo das oligarquias republicanas. Minas, como forma de retalhar, abraça a Aliança Liberal e lança a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas. O resultado das urnas saiu. Júlio Prestes é eleito presidente. Mas Vargas? Ah, não. Ele não deixou barato. Reuniu-se com militares e políticos e secretamente planejou a queda de seus opositores. O barril de pólvora já estava bem cheio. Bastava apenas uma pequena fagulha para ele explodir. E essa fagulha veio da Paraíba. João Pessoa, vice de Getúlio na corrida presidencial, é assassinado a tiros em Recife. Vargas e seus aliados culpam Washington Luiz, o então presidente paulista, e iniciam uma mobilização armada. No dia 3 de outubro, começou a Revolução de 30. O movimento inicia-se em Porto Alegre, com a tomada da terceira região militar. Em outros estados da federação, governos regionais eram depostos por militares. Finalmente, tropas mineiras e gaúchas marchavam em direção ao Rio de Janeiro. No dia 1º de novembro de 1930, Getúlio Vargas assume a presidência da República, marcando o fim da República Velha e das oligarquias regionais. Após a tomada de poder, inicia-se o período conhecido como Governo Provisório, que dura de 1930 até 1934. Vargas começa sua presidência colocando no poder dos estados da federação pessoas chamadas de interventores, aliados que seriam o braço de Getúlio nos governos estaduais. Além do mais, ele revoga a Constituição de 1891, dissolve o Congresso Nacional e inicia a expedição de uma série de decretos presidenciais. Ou seja, era um autêntico ditador. Em uma das várias substituições de governadores, Getúlio coloca no governo de São Paulo um militar pernambucano. Um não paulista governava os paulistas. Como pode? Pessoas do estado de São Paulo começaram a arquitetar uma revolta armada em resposta à atitude de Vargas. Em 23 de maio de 1932, protestos contra o ditador Vargas irrompem, com 4 jovens paulistas morrendo por forças getulistas. Os jovens Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo tornaram-se mártires entre os revolucionários, que em 9 de julho daquele ano iniciaram a Junta Revolucionária MMDC, iniciais dos paulistas mortos. Assim então, a Revolução Constitucionalista de 1932 explodiu. De um lado, as forças da Federação, de outro, os revoltosos paulistas. Após 3 meses de guerra, as tropas getulistas conseguem derrotar os revoltosos, com o fim da Revolução ocorrendo em 2 de outubro daquele ano. Em maio de 1933, foram realizadas eleições para a nova Assembleia Constituinte, grupo que formaria a nova Constituição do país. Em 1934, a nova Constituição foi aprovada e Vargas, por meio de uma eleição direta, foi declarado presidente da República, iniciando a fase do governo constitucional. Começa aí o modelo varguista de governo, com forte tendência centralizadora. Um dos pilares do varguismo é o protecionismo da economia. A nova Constituição garantia a nacionalização de bancos, seguradoras e, basicamente, fechava o comércio do Brasil para o exterior. Outro pilar do varguismo era a propaganda do governo. Com tendências claramente fascistas e populistas, Getúlio criou a famosa Voz do Brasil, programa de rádio obrigado a ser transmitido nacionalmente, que além de noticiar temas de interesse governamental,
era extremamente importante para aproximar o presidente da República da população e melhorar a opinião do povo quanto ao chefe do executivo, um verdadeiro canal doutrinário. Você que é mais novo não deve ter escutado esse jingle, mas o pessoal mais velho sabe do que eu tô falando. A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Vem aí a Voz do Brasil. Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório. O mais bizarro é que ainda hoje a Voz do Brasil existe. Os horários são mais flexíveis, então isso deve ter influenciado caso você tenha ou não escutado. Por fim, um dos pilares fundamentais do varguismo era o culto à personalidade de Getúlio. Inspirado nos modelos europeus nazifascistas e comunistas, as fotos de Getúlio Vargas, bem como a sua personalidade, eram amplamente divulgadas e reforçadas para os brasileiros de maneira positiva. Tudo com o intuito de mostrar Getúlio como o grande chefe brasileiro. Tá na hora do Getúlio brilhar. Getúlio possuía flertes com modelos autoritaristas internacionais. E isso não é segredo para ninguém. O Brasil possuía Partido Comunista, no caso a Aliança Libertadora Nacional, comandada por Luiz Carlos Prestes e financiada pela União Soviética, e também possuía Partido Fascista, a Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado. Malandro como só ele, Vargas flertava tanto com os fascistas quanto com os socialistas. Visitava encontros dos dois partidos e conversava com seus líderes. Esse namoro de Vargas, contudo, não durou muito. Com os comunistas acusando Getúlio de querer impor uma ditadura fascista no Brasil, a ANL articulou um levante armado e, sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, capitão do exército e comunista, lançou uma tentativa de tomada do poder em 23 de novembro de 1935, a famosa Intentona Comunista. Mal sabia Prestes que ele acaba de dar um presentão na mão do Getúlio. Vargas aciona a Lei de Segurança Nacional, promulgada no mesmo ano, instituindo diversas outras leis que restringiam as liberdades individuais sob o pretexto de combater os comunistas e subversivos. Na realidade, era a justificativa que Getúlio precisava para concentrar o poder. No dia 27 daquele mês, os revoltosos foram derrotados. Contudo, Vargas não parou a concentração de poder. Intensificou a paranoia na população quanto aos comunistas. Utilizou-se do estado de sítio para alterar a Constituição e, em 1936, limitou o poderio militar dos estados. Se antes, as polícias militares possuíam artilharia, aviação e carros de combate, agora elas deveriam entregar seu armamento pesado e subordinar-se ao exército brasileiro. Depois de ter pavimentado o caminho para tomar o poder, Vargas alegou a existência de comunistas nacionais e estrangeiros para derrubar seu governo, o infame Plano Cohen. Em 1936, utilizando-se dessa suposta conspiração, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado. 1937. O Estado Novo, o Congresso Nacional, foi dissolvido. Vargas promulga uma nova Constituição, garantindo-lhe poder total sobre o poder executivo. Todos os partidos políticos foram banidos. Todos os prefeitos do país agora eram nomeados pelos governadores dos estados, que por sua vez eram nomeados por Getúlio Vargas. Como forma de demonstrar unidade, em uma cerimônia no Rio de Janeiro, bandeiras dos estados da federação são queimadas. Estados esses que foram proibidos de possuírem símbolos ou bandeiras regionais. Para impedir o crescimento de uma oposição, foi criado o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse órgão atuava como um filtro estatal, censurando jornalistas e periódicos, enaltecendo o governo com propagandas e elevando a personalidade de Getúlio para o povo. Falando em propaganda, a fama de Vargas ser o pai dos pobres é uma construção dessas campanhas. Com medidas claramente populistas, Getúlio agradava as classes mais pobres com migalhas desmedidas, congelou os preços de aluguéis e alterou regulações imobiliárias para baratear o custo de vida dos trabalhadores. Como resultado, faltou imóveis no país e muitos inquilinos foram despejados. Talvez o maior legado de Vargas ao Brasil foi o trabalhismo. Com essa política, estabelecendo o salário mínimo em 1940, a criação do Ministério do Trabalho e a instauração da CLT, a consolidação das leis do trabalho, com jornadas de trabalho limitadas, férias remuneradas e outras medidas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil manteve-se neutro graças à simpatia de Vargas pelo eixo. Contudo, contradizendo os desejos do ditador brasileiro, a população demonstrava simpatia pelos aliados e pelas ideias de liberdade. Após ofertas econômicas feitas pelos americanos e o afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães, o Brasil declara guerra à Alemanha em 1942. A participação brasileira na guerra, embora modesta, foi muito heróica.
com nossos pracinhas dando verdadeiros exemplos de bravura pela Itália, sendo mundialmente conhecidos por eventos como a tomada de Monte Castelo. Em 1943, intelectuais de Minas Gerais realizam o Manifesto dos Mineiros, documento que defendia o desenvolvimento nacional sem uma ditadura. Em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas começaram a questionar a ditadura de Vargas. Qual o sentido de lutar contra autoritaristas europeus se o próprio Brasil é governado por um autoritário? Além do mais, a tremenda crise econômica que assolava o país, uma crescente dívida externa e o desgaste ideológico do governo contribuíram para a pressão sobre Getúlio aumentar. No dia 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas renunciou, dando fim, oficialmente, à Era Vargas. Amigo ouvintes, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. E atenção, atenção, ouvintes. Renunciou o presidente Getúlio Vargas. A decisão presidencial foi anunciada depois que forças da Vila Militar, sob comando do general Renato Paquet, avançaram pela rua Paissandu rumo ao Palácio Guanabara. Assumiu o governo o ministro José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas esse não foi o fim de Vargas. Tá na hora do Getúlio brilhar. Normalmente, em um país sério, o destino de um ditador sem poder são três: o exílio, a prisão ou a morte. Qual desses você acha que aconteceu com Vargas? Bom, a resposta certa é nenhum, porque esse é o Brasil, o país da maracutaia. Após vários acordos com a alta cúpula militar e política do país, Vargas não perdeu seus direitos políticos e tampouco respondeu a qualquer processo judicial pelos seus atos. Ao invés de pagar pelos seus crimes, ficou em sua fazenda em São Borja. De lá, apoiou o general Eurico Gaspar Dutra para a presidência, que consagrou-se o mais novo chefe do Brasil. Mas o pior, meus amigos, o pior ainda estava por vir. Vargas vai se candidatar nas eleições de 1950. Vamos dar uma pausa na vida de Vargas. Eu acho extremamente pertinente dar crédito a um dos homens mais fortes desse país e, quiçá, o maior jornalista dessa nação, Carlos Lacerda. Batalhador, Lacerda fundou o próprio jornal, a Tribuna da Imprensa, veículo que se consolidou em pouco tempo como um dos maiores do país. Enquanto muitos tinham medo de criticar Vargas, Carlos Lacerda mostrava-se como um verdadeiro jornalista deveria ser. Quando foi anunciado a impunidade dos crimes cometidos por Getúlio, Carlos foi o jornalista que teceu as mais duras críticas, tentando alertar a população dos riscos de um Vargas livre. Os esforços do jornalista foram em vão. Em 1950, Getúlio anuncia sua candidatura para a presidência da República. Carlos Lacerda publica o seguinte trecho reagindo ao fato: o senhor Getúlio Vargas não deve ser candidato à presidência. Candidato não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse. E empossado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar. Em outubro de 1950, os temores de Carlos Lacerda são confirmados. Com 49% dos votos, Getúlio Vargas é eleito presidente do Brasil. Enquanto o jornalista Lacerda publicava manchetes contra o novo presidente, Getúlio inicia seu mandato. Como principais medidas jurídicas desse período, podemos destacar as leis de monopólio estatal sobre a exploração do petróleo e o decreto que limitou as remessas de lucros de empresas estrangeiras no Brasil a seus países de origem. Ambas essas medidas perduraram até a década de 90. Outra herança de Getúlio foram as estatais, empresas públicas que até hoje desempenham um papel importante no Brasil. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Seguro Agrário, a Cacex, Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Instituto Brasileiro do Café e a mais importante de todas, a Petrobras, são algumas das criações dele. Mas que governo perfeito, não? Não. Muito pelo contrário. A presidência de Getúlio era acusada de vários casos de corrupção, com Carlos Lacerda dando voz a um dos mais graves esquemas de Vargas. Em 1953, o jornalista acusa Getúlio de utilizar dinheiro do Banco do Brasil para financiar jornalistas e comunicadores da época, dentre eles Samuel Weiner, dono do principal jornal governista, o Última Hora. As cada vez mais altas críticas de Lacerda ecoavam no público, que se voltou contra o presidente. Uma comissão parlamentar de inquérito foi instaurada para investigar o caso. O presidente precisava desesperadamente silenciar Carlos Lacerda, que há anos o criticava. Foi então que aconteceu. 1954.
Um atentado contra Carlos Lacerda acontece na madrugada do Rio de Janeiro. Contudo, o atirador mata o segurança e major da Força Aérea, Rubens Florentino, apenas ferindo Carlos Lacerda no pé. Rapidamente, o Exército Brasileiro e a Polícia Militar instauram uma investigação para apurar o mandante do assassinato. Não demorou muito para que nomes da guarda pessoal de Getúlio Vargas fossem apontados como os autores do crime. Após algum tempo, o público tinha finalmente um nome: Gregório Fortunato, o chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas. A situação para Vargas piorou imensamente após os depoimentos de Gregório. No dia 22 de agosto de 1954, 19 generais assinam um manifesto pedindo a renúncia do presidente. A população estava horrorizada, a imprensa enfurecida e Vargas pressionado. Após reuniões ministeriais, tudo indicava que Getúlio iria licenciar-se da presidência. Mas, na madrugada do dia 24 de agosto de 1954, os aposentos do Palácio do Catete são palco de uma tragédia. E atenção, atenção, senhores ouvintes, atenção para essa edição extraordinária do Globo no Ar. Acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Repito, acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Continue ligado, mais informações a qualquer instante. Informou o Globo no Ar, edição extraordinária. Com um tiro no peito, Getúlio Vargas comete suicídio, deixando para trás uma carta destinada à nação brasileira e um modelo político até hoje muito utilizado por nossos congressistas. Assim, então, chega ao fim a história de Vargas com o Brasil. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de inscrever-se, compartilhar o vídeo e, é claro, curtir. Até a próxima. Adeus.